Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Na aula de hoje nós vamos estudar a hidrólise salina, que é um assunto que está diretamente relacionado com o tema do equilíbrio químico. Ok, hidrólise salina diz que nós temos um sal que vai reagir com a água, né? E como isso ocorre? Bom, eu vou chamar o sal genericamente de Ca. Por que exatamente isso? Esse C indica que este íon chama-se cátion e o A é porque este íon chama-se ânion, certo? Muito bem. Normalmente nós fazíamos a reação de um ácido reagindo com base formando sal e água, né? Neste momento agora nós vamos fazer o contrário agora. Nós vamos pegar aqui o cátion com carga positiva e o ânion com carga negativa constituinte do sal. E agora nós vamos pegar esse sal e colocar ele para reagir com a água. Eu vou colocar a água na forma iônica para facilitar o entendimento que nós vamos fazer aqui, ó, H+ ou H-. Quando nós tínhamos um ácido reagindo com base, formando sal e água, agora nós vamos fazer o contrário, então, né? O sal vai reagir com a água e aí vai originar o ácido e a base. Como isso ocorre? O cátion combina-se com o íon hidróxido da água, tá? Formando uma base, e o íon H+ da água combina-se com o ânion do sal, formando o ácido. É exatamente a reação inversa, né? O sal vai sofrer a hidrólise reagindo com a água, formando o ácido e uma base de arrênios, que tem o íon hidróxido, certo? Sempre lembrando que a soma das cargas tem que ser sempre igual a 0. Uma outra coisa que eu posso acrescentar aqui, além disso, é que esse cátion constituinte da fórmula do sal, ele é proveniente de uma base de arrênios. Base de arrênios, como vocês podem ver aqui nessa reação. Observem aqui, ó. Aqui nós temos a base de arrênios, cujo cátion está ligado a um determinado número de íons hidróxido. Enquanto isso, o ânion, por sua vez, o ânion ele é proveniente de um ácido. Exatamente, de um ácido. Aqui está, no meu exemplo, a fórmula do ácido de arrênios, que acabou de originar este ânion proveniente do ácido. Então, um sal, ele tem uma parte positiva chamada de cátion. Este cátion, por sua vez, é proveniente da base, e ele tem uma parte negativa chamada de ânion, que por sua vez é proveniente do ácido. Duas informações muito importantes são utilizadas nesse capítulo, nessa unidade da hidrólise salina. A primeira informação importante que nós vamos usar nesta aula é que o íon que sofre a hidrólise, ou seja, o íon que vai definitivamente reagir com a água, ele é proveniente do eletrólito fraco, seja o ácido ou seja a base, mais fraco ou mais fraca. Enquanto o caráter da solução salina é proveniente do eletrólito mais forte. Dentro de alguns instantes nós vamos fazer aqui alguns exercícios, tá, para colocar em prática isso que está escrito aqui. Mas antes de fazermos os exercícios, como vocês estão vendo aí, nós temos eletrólito forte e eletrólito fraco. Nós já tivemos a oportunidade de estudar isso em aulas anteriores. Agora eu vou apenas fazer aqui uma citação de alguns compostos com relação à sua força, para facilitar o nosso trabalho.
Ao invés de estudarmos todos os ácidos e bases fortes e também os ácidos e as bases fracas, eu vou restringir esse estudo a somente os ácidos e bases fortes. Consequentemente, eu posso deduzir que se o ácido e a base não for forte, então ou ele é fraco ou moderado. Eu vou estudar isso por exclusão. Se eu souber quem são os fortes, se não estiver nessa relação dos fortes, ou é moderado ou é fraco. Então, quem são as bases consideradas fortes? Resposta: as bases consideradas fortes são bases de metais alcalinos, ou seja, que pertencem à família 1A, e bases de metais alcalinos terrosos, que pertencem à família 2A. As bases fortes são bases de metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, com exceção, exceto o hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio, ele pertence à família 2A. Então seria considerado uma base forte? Não, é uma base insolúvel e, consequentemente, considerada uma base fraca. O hidróxido de magnésio, ele pertence à família 2A, mas é uma exceção. É considerado uma base fraca. Com relação aos ácidos, vamos colocar aqui, primeiramente, os hidrácidos fortes. Os hidrácidos fortes são apenas 3. O ácido clorídrico, o HBr, o ácido bromídrico, o clorídrico HCl, desculpe, o bromídrico HBr e o iodídrico, que é o HI. Esses são os 3 hidrácidos considerados fortes. Se o hidrácido que eu estou analisando não estiver nessa relação, é porque ou ele é moderado ou ele é fraco. E os oxiácidos, eu tenho então, primeiramente, o HClO4. Vocês se lembram daquele truque? Subtrair o oxigênio do hidrogênio ionizável, 4 menos 1 dá 3, esse é muito forte. O HClO3, se nós subtrairmos o oxigênio do hidrogênio, 3 menos 1 dá 2, e ele é forte. Também eu vou acrescentar o ácido sulfúrico, que é o H2SO4, 4 menos 2 dá 2, ele é forte, e também o ácido nítrico, que é o HNO3. Portanto, esses são os eletrólitos considerados fortes. Se o ácido ou a base não estiver nessa relação, ou ele é fraco ou ele é moderado, ok? Isso tem que ser memorizado pelo aluno, isso é importante. Então, mais uma vez, as duas observações. O íon cátion ou ânion que sofre a hidrólise, que reage com a água, é proveniente do eletrólito fraco. E o caráter da solução salina é proveniente do eletrólito forte. Vamos ver como isso se aplica. Eu vou colocar aqui diversos sais para descobrirmos o caráter da solução salina, se ele é ácido básico ou neutro, e fazer a hidrólise do íon proveniente do eletrólito fraco. Para isso, eu terei que dividir este sal, né, no cátion e no ânion, primeiramente, e depois de dividi-lo no cátion e no ânion, eu vou descobrir a fórmula da base e também a fórmula do ácido que originaram este sal. Primeiramente, o Na+ é proveniente, o cátion, né? O cátion é, voltando aqui mais uma vez para vocês visualizarem, aqui está, o cátion é proveniente de uma base e o ânion é proveniente de um ácido. Agora vamos completar aqui, ó. O cátion, que é proveniente da base, é o hidróxido de sódio. Aqui está em cima já, ó. O hidróxido de sódio pertence à família 1A e é considerado uma base forte. Considerado uma base forte. Já o cianeto, o Cn-, é proveniente do ácido cianídrico, o HCN. Como vocês estão vendo aqui, na relação
dos hidrácidos considerados fortes, nós temos esses três aqui, ó, hidrácidos fortes, que é o HCl, o HBr e o HI. Notem que o HCN não está nessa relação, portanto, é considerado um ácido fraco. Muito bem, o que está escrito nessas observações diz o seguinte: segunda observação, o caráter da solução salina é proveniente do eletrólito forte. Como ele veio de um ácido fraco e de uma base forte, portanto, eu posso dizer que essa solução ela possui um caráter básico. Logo, se essa solução apresenta um caráter básico, ela possui um pH maior do que 7. Vamos escrever aqui o pH maior que 7. Lembrando das aulas do equilíbrio iônico da água, quando o pH é igual a 7, o caráter é neutro. Quando o pH é menor do que 7, o caráter é ácido. E quando ele é básico, o pH ele é maior do que 7. Bom, agora que nós já descobrimos que essa solução ela tem um caráter básico, vamos agora provar isso que está escrito aí. Quando o caráter da solução é alcalino ou básico, tá? Eu sei que o pH vai ser maior do que 7. Agora, o íon que sofre a hidrólise, que vai reagir com a água, o íon que sofre a hidrólise é o íon do eletrólito fraco. Por exemplo, neste caso, o íon que vai reagir com a água é o cianeto, é o Cn-, né? Mais água, eu vou escrever água na forma didática de H+ ou H-, assim vocês conseguem visualizar que cargas com sinais opostos se atraem. Como o íon cianeto tem uma carga negativa, então ele vai atrair o íon H+ da água. Cargas com sinais opostos se atraem. E aí nós teremos a formação do ácido cianídrico, que é o HCN, mais restando o íon OH- livre. Aí está demonstrado para vocês que o fato de nós termos esse íon OH- livre, ele é o responsável pelo caráter básico da solução. Certo? Ficou claro? Entenderam? Repetindo, o íon que reage com a água, que sofre hidrólise, é proveniente do eletrólito fraco, mas o caráter da solução salina é proveniente do eletrólito forte. Como o sal veio de um ácido fraco e de uma base forte, então eu digo que a solução tem caráter básico. No entanto, agora, para provar para vocês esse caráter básico, quem vai reagir com a água é o íon do eletrólito fraco, que é o íon cianeto. Aqui está. Agora notem que nós temos aqui um equilíbrio químico, né? Que o íon cianeto reagindo com a água, formando o ácido cianídrico e o íon OH-. Vamos agora escrever aqui a chamada constante de hidrólise, já que o íon cianeto está reagindo com a água. A constante de hidrólise é dado pela concentração dos produtos formados na hidrólise, que é o íon, que é o ácido cianídrico, multiplicado pela concentração dos íons hidróxido livres, que deram o caráter da solução. E isso tudo será dividido pela concentração do cianeto. E nesse equilíbrio nós não colocamos a concentração da água, visto que a concentração da água ela é constante, né? E como a concentração não altera, por isso não é colocado. Agora vamos fazer aqui um truque. Como nós temos o OH- livre, notem aqui, OH- livre, então eu vou pegar o OH- livre e vou multiplicar o numerador pelo íon H+, e eu vou multiplicar também o denominador pelo mesmo íon H+. Tá? Nós vamos fazer esse truque aqui para que possa aparecer um termo que já é de conhecimento de todos vocês. Veja só que termo que é.
Quando nós temos o íon hidróxido, aí eu multiplico em cima e embaixo pelo íon H+, tá? Aí sobrou então que a concentração do HCN, que é o ácido cianídrico, multiplicado OH- vezes H+, é o mesmo que é a mesma coisa que H+ vezes OH-. H+ vezes OH-. E aqui debaixo do denominador eu vou colocar o íon H+ vezes o CN-. Agora apareceu duas coisas que já é do nosso conhecimento aqui. Duas coisas. A primeira coisa que apareceu aqui, se vocês observarem, é a concentração de H+ vezes a concentração de OH-, e isso aqui nada mais é do que a constante de ionização da água, que é o nosso Kw, constante de ionização da água. Uma outra coisa que nós conseguimos perceber aqui, ó, é que esse ácido não ionizado dividido pela concentração do ácido ionizado, isso aqui é exatamente o inverso da constante que mede a força do ácido, que é o Ka. Com isso, nós deduzimos para você uma constante de hidrólise de um eletrólito, de um sal proveniente de um ácido fraco e de uma base forte. Essa constante de hidrólise, esse KH, né, é calculado da seguinte maneira: pela constante de ionização da água dividido pela constante de ionização do ácido. Depois eu vou fazer um exercício para mostrar para vocês a utilidade desta relação. Mas vamos continuar fazendo esse estudo. Agora eu vou pegar para vocês num segundo exemplo e quero saber primeiramente o sal, chamado cloreto de amônio. Eu quero saber se esse sal ele tem caráter ácido, a solução salina, né, tem caráter básico ou neutro. Tá, então vamos responder. Primeiramente, o que você tem que saber? Qual é a base e qual é o ácido que originaram este sal. Tá, então vamos lá. O cátion NH4, ele é proveniente do hidróxido de amônio, NH4OH, que não pertence à família 1A nem 2A e, portanto, é uma base fraca. No entanto, o íon cloreto, Cl-, ele veio do ácido clorídrico, que é um dos 3 hidrácidos considerados como forte. Muito bem. Então, pelo que nós dissemos, o caráter da solução é dado pelo eletrólito considerado forte. Como este sal veio de um ácido forte de uma base fraca, portanto, a solução salina possui um caráter ácido. E pelo fato do caráter ser ácido, logo nós temos uma solução salina cujo potencial hidrogeniônico, que é o seu pH, ele é menor do que 7. pH menor do que 7. No entanto, agora quem vai reagir com a água? Quem vai reagir com a água é o íon do eletrólito fraco, que nesse caso aqui é o íon amônio. Tá, agora vamos fazer a reação de hidrólise do íon amônio. Então, vamos lá, o íon amônio é o NH4+, né? Ele vai agora reagir com a água. Eu vou escrever a água mais uma vez na forma iônica, HOH, H+, OH-, e assim fica fácil você enxergar que cargas com sinais opostos, essas cargas se atraem. Então, como no caso o cátion amônio tem carga positiva, ele vai atrair o íon hidróxido da água. Assim, nós teremos a formação do hidróxido de amônio, que é o NH4OH,
e restando o íon H+ livre da água, e justamente esse íon H+ livre é o responsável pelo caráter ácido e pelo pH ser menor do que 7. Agora eu vou fazer a demonstração para vocês da constante de hidrólise. Inclusive o aluno que ficou meio em dúvida em relação a essa demonstração anterior, vamos repetir para este caso para você entender melhor. A constante de hidrólise é qualquer constante do equilíbrio é dado pela concentração dos produtos sobre os reagentes, sendo que os produtos nós temos o hidróxido de amônio vezes a concentração do íon H+, aqui eu vou dividir pela concentração do íon amônio, que é o NH4+, mas não vou colocar a concentração da água devido a mesma ter ficado constante. Quando nós tínhamos no caso anterior íon OH-, eu multiplicava o numerador e o denominador pelo íon H+. Agora, como eu tenho o íon H+ no numerador, eu vou multiplicar em cima no numerador e embaixo no denominador pelo íon OH-, pelo íon oposto do íon que eu já tenho disponível na constante do equilíbrio. Certo? Repetindo, quando nós tínhamos o H+ ou OH-, aqui no item anterior, multiplicava em cima e embaixo pelo seu oposto, que é o íon H+. Agora, como eu tenho o íon H+ aqui no numerador, eu multiplico em cima e embaixo pelo seu oposto, que é o íon OH-. Entenderam agora? Agora vamos colocar isso aqui em ordem. Primeiramente, quando nós multiplicarmos em cima e embaixo pelo íon OH-, aí nós ficaremos com a concentração do íon, da base, que é o NH4OH, multiplicado, mais uma vez, acabou de aparecer aqui o produto iônico da água, que é o íon H+, multiplicado pelo íon OH-. E aqui no denominador, nós teremos a concentração do NH4+ e do íon OH-. Excelente. Agora nós concluímos aqui, primeiramente, como no caso anterior, primeiro, que este H+ vezes o OH- trata-se do produto iônico da água. Mais uma vez, é o nosso KW. Vamos escrever aqui. Produto iônico da água, constante da água, o KW. E isso daqui, o que é esse NH? A base não dissociada dividido pela base dissociada. Isso aqui é exatamente o inverso da constante da base, que é o Kb. Portanto, chegamos à seguinte conclusão. Quando nós temos um sal proveniente de um ácido forte e de uma base fraca, a constante de hidrólise do cátion ela pode ser calculada através da seguinte razão: Kw, que é a constante da água, dividido por Kb, que é a constante da base. Depois, como eu falei ali no início, eu vou fazer um exercício utilizando essa relação que eu estou demonstrando, ok? Vamos fazer agora um outro exemplo, uma outra hidrólise. Vamos fazer aqui, eu quero saber, primeiramente, qual é o caráter da solução salina do sal cloreto de sódio constituinte do sal marinho que vem da água do mar, né, usado na alimentação. Vamos deduzir então se o caráter dessa solução é ácido, básico ou neutro. Primeiramente, lembrando que o cátion do lado esquerdo ele é proveniente da base
E a base que contém o sódio é o hidróxido de sódio, que é da família OA e, portanto, é uma base forte. E aqui do lado direito nós temos o ânion cloreto, que é proveniente do ácido clorídrico, que também é um ácido forte. Opa! E agora, como é que fica essa situação, hein? Qual é o caráter dessa solução salina? A resposta: o caráter da solução salina é proveniente do eletrólito forte. Tá, mas os dois são fortes. E agora? Bom, se os dois eletrólitos são fortes, logo, esta solução salina possui um caráter neutro. Sim, exatamente. Quem dá o caráter da solução é o eletrólito forte. Se os dois são fortes, consequentemente, a solução ela tem caráter neutro e o seu pH é igual a 7. E quem vai reagir com a água? O íon do eletrólito fraco. Mas não tem eletrólito fraco. Não tem eletrólito fraco. Concluímos, portanto, que, conclusão, o sal não sofre hidrólise, porque não tem eletrólito fraco para contribuir com o íon que vai reagir com a água. O sal não sofre hidrólise, não reagirá com a água. Tudo bem? Tranquilo? O íon que vai originar o caráter da solução é o do eletrólito forte. No entanto, o íon que vai reagir com a água é proveniente do eletrólito fraco. Vamos ver mais um exemplo aqui. Nós temos um sal chamado cianeto de amônio. E agora eu quero saber se esta solução aquosa ela tem um caráter ácido, básico ou neutro. E aqui veio uma informação adicional dizendo que o Kb é maior que o Ka, ou seja, a constante que mede a basicidade, né? A constante da base é maior que a constante do ácido. Ok. Primeiro, como nós estamos já habituados, para saber o caráter dessa solução, eu tenho que descobrir qual é a base e qual é o ácido que originaram os íons. O íon amônio veio do hidróxido de amônio, que não pertence à família 1A nem 2A, portanto é uma base fraca. Já o cianeto, esse aí veio do ácido cianídrico, e os hidrácidos considerados fortes são 3, HBr, HCl e HI. Como não é nenhum dos três, então esse ácido é fraco. Puxa vida! Agora não tem o íon do eletrólito forte para dar o caráter. Tanto a base quanto o ácido são ambos fracos. E agora, como que eu vou responder o caráter da solução? Através dessa informação, os dois são fracos, mas a constante da base é maior que o ácido. Quer dizer, os dois são fracos, mas a base é um pouco, digamos, um pouco mais forte que o ácido. Por isso, essa solução, ela tem um caráter, digamos assim, vamos colocar uma palavra que vai definir esse um pouco a mais do que o outro. Levemente, é um caráter levemente básico, certo? Um caráter levemente básico, por exemplo, um pH em torno de 8, 7,5, algo em torno desses valores, mas não vai deixar de ser um pH maior do que 7. Horas, muito bem. E quem vai reagir com a água agora? Quem vai reagir com a água são os dois íons provenientes de eletrólitos fracos. Ok, então vamos fazer a hidrólise dos dois íons. Então, os íons são o íon amônio, que é o NH4+, o outro íon é o cianeto, que é o CN-. Os dois são provenientes de eletrólitos fracos, os dois reagirão com a água. A água, mais uma vez, colocaremos ela na forma iônica HOH, e como trata-se de um equilíbrio químico,
cargas com sinais opostos se atraem. Primeiramente, o íon H+ será atraído pelo ânion cianeto, formando ácido. E depois o íon hidróxido será atraído pelo íon amônio, formando um ácido e uma base. Porém, o ácido e a base que são formados são ambos fracos, tanto o ácido quanto a base. Mas como o Kb é maior que o Ka, eu posso dizer que a base é um pouco mais forte em relação ao ácido. Se os dois sofreram hidrólise, agora vamos fazer aquela equação, a constante de hidrólise, e vamos deduzir uma relação final. Constante de hidrólise é dado por produto sobre os reagentes. Produtos aqui nós temos o ácido cianídrico, que é o HCN, multiplicado pelo íon NH4OH, que é o hidróxido de amônio, dividido tudo isso pela concentração dos íons hidróxido de amônio e o cianeto. Vamos colocar aqui NH4+ e o CN-. Quando nós tínhamos no numerador o H+, eu multiplicava em cima e embaixo pelo seu oposto, que é o OH-. Quando eu tinha o íon OH- no numerador, aí eu multiplicava em cima e embaixo pelo seu oposto, que é o H+. Agora eu não tenho o H+ e nem o OH-. O que eu faço agora? Agora você vai multiplicar em cima e embaixo pelos dois íons. Se você não tem nenhum, você vai multiplicar pelos dois íons. Pelo íon H+, vezes o íon OH- aqui em cima, no numerador, e aqui embaixo também no denominador, pelo íon H+, multiplicado pelo íon OH-. Se não tem nenhum dos dois íons em cima, aí eu vou multiplicar pelos dois, pelo H+ e pelo OH-. Vamos dar uma ajeitadinha nisso aqui agora para ver o que vai acontecer. Multiplicando o numerador e o denominador pelo H+ vezes o OH-, aí nós teremos então HCN multiplicado pelo NH4OH, o ácido e a base, respectivamente, né? Multiplicado pelo íon H+ e pelo íon OH-, que eu acrescentei tanto no numerador quanto no denominador. Aqui no denominador agora eu vou fazer o seguinte, para ficarmos com um termo mais organizado. Aqui do lado do CN-, eu vou colocar o H+. Aqui vai ficar H+ vezes CN-. Estou colocando aqui embaixo do HCN de propósito, né? E aqui debaixo do NH4H, vou colocar NH4+, o NH4+, e o OH-, que eu também coloquei em cima e embaixo os dois íons, o H+ e o OH-. Isso soa algo familiar para vocês? Sim, soa familiar. O que é familiar? Primeiramente, novamente, que esse produto H+ vezes o OH- é o produto iônico da água, que é o nosso KW. E outra coisa que apareceu aqui, duas coisas apareceram na verdade. A primeira é essa daqui, ó, o NH4OH dividido por NH4+ OH-. Isso é exatamente o inverso do Kb, a constante da base. É exatamente o inverso do Kb. E o que mais que temos aí familiar? Outra coisa que é familiar é isso daqui, ó.
é o HCN dividido pelo H mais e o CN menos, que é exatamente o oposto do Ka. Então é 1 sobre o Ka. Pronto, excelente. Agora nós deduzimos para você a fórmula da constante de hidrólise de um sal, que é proveniente tanto do ácido quanto da base fracos. E essa fórmula é expresso por Kw dividido por Ka vezes Kb. Essa fórmula Kw dividido por Ka sobre o Kb eu utilizo quando o sal é proveniente dos dois eletrólitos que são fracos. Se ele é proveniente somente da base fraca, aí a constante de hidrólise é Kw sobre Kb. E se ele é proveniente de um ácido fraco e uma base forte, a constante de hidrólise é dada por Kw sobre Ka. Sendo que quando o sal é proveniente de um eletrólito onde os dois são fortes, conclusão, não tem constante de hidrólise porque o sal não sofre hidrólise. Vamos agora aplicar num último exercício, tá? Ele pede para você calcule a 25 graus Celsius o pH de uma solução 0,04 molar de hipoclorito de sódio, e ele deu a constante Ka do ácido hipoclorito, do ácido hipocloroso que origina o íon hipoclorito. Muito bem. Para nós calcularmos o pH, primeiramente é necessário que tenhamos a concentração do íon OH- livre. E eu não tenho essa concentração, então vamos tratar de calcular essa concentração do íon hidróxido. Mas isso aqui é uma hidrólise, né, como vocês estão vendo. E por ser uma hidrólise, eu preciso da constante de hidrólise que eu não tenho. Tá, então eu começo esse exercício mostrando para vocês que, inicialmente, esse sal hipoclorito de sódio, qual é o caráter da solução? Ácido, básico ou neutro? Vamos descobrir. Aqui nós temos o íon Na+. O íon Na+ é proveniente de uma base que é o hidróxido de sódio, NaOH, da família 1A, e, portanto, é uma base forte. Base forte. E aqui à sua direita nós temos o íon hipoclorito, proveniente do ácido hipocloroso HClO, que é um ácido fraco. Os ácidos fracos, os oxiácidos, são aqueles que eu subtraio o oxigênio do hidrogênio e der 1 menos 1, 0. 0, então ele é fraco. Portanto, a solução aquosa desse sal hipoclorito de sódio, ela tem um caráter, ele veio do ácido fraco, base forte, então o caráter é básico. Logo, eu já vou preparado psicologicamente para encontrar um resultado, né? O caráter é básico quando eu tenho uma solução cujo pH, ele só pediu o pH, né? Então não vou nem colocar o pOH aqui para vocês, somente o pH, né? O pH é maior que do que 7. Eu já vou preparado para encontrar uma solução cujo pH é maior do que 7. Ótimo, excelente. O que eu queria saber é isso aqui. O caráter da solução é um caráter básico, então eu vou encontrar um pH maior do que 7. E quem vai reagir com a água é o íon do eletrólito fraco, que é o íon hipoclorito.
Agora eu vou colocar em prática aquela fórmula que eu deduzi para vocês, né? O primeiro passo aqui desse exercício será realizar o cálculo da constante de hidrólise. Primeiro passo. Vamos lá então. Cálculo do KW, KW é a constante da água, que é 10 menos 14, eu já conheço. Da constante de hidrólise, que é o KH. Ok. A constante de hidrólise de um sal proveniente de um ácido que é fraco é calculado assim: KW dividido por Ka. Nós já temos o conhecimento prévio que na temperatura de 25 graus Celsius, a constante da água já é do conhecimento de todos vocês, e isso é necessário que vocês saibam, é 10 elevado a menos 14. Esse é o valor da constante da água. E a constante do ácido foi dado igual a 4 vezes 10 elevado a menos 8. Bom, então aqui vamos resolver isso aqui. 1/4 vezes 10 elevado a menos 14 com menos 8. Esse menos 8 passa para o numerador, fica positivo. E aí eu vou fazer o cálculo. 14 menos 8 é igual a 6. Ou, na verdade, 10 é menos 6, né? 10 elevado a menos 6. Então, vamos ver quanto vai dar essa constante. 0,25, que é 1 dividido por 4, vezes 10 elevado a menos 6. É bom deixar essa resposta em notação científica. O número que multiplica a base 10 ficará entre 1 e 9,9. Aqui eu vou de 0 para 2,5 aumentar, aumenta esse número e, consequentemente, vai diminuir uma unidade no expoente da base 10. Pronto, eu achei a constante de hidrólise. É 2,5 vezes 10 elevado a menos 7. Ok, muito bem. Acabamos de determinar a constante de hidrólise do íon hipoclorito, que é o eletrólito fraco. Inclusive aqui embaixo, já para adiantar, para nós ganharmos um tempinho, eu já fiz a hidrólise do íon hipoclorito, que vai reagir com a água, a água na forma iônica, H+ ou H-, e cargas com sinais opostos se atraem, e o íon negativo atrai o positivo, formando o ácido hipoclorito, e resta o íon H-, que eu quero saber a sua concentração. Agora, no segundo passo, vamos fazer o cálculo da concentração de íons hidróxido que estão livres aqui, que vai permitir eu calcular o pOH primeiro e depois eu calculo o pH. Ok, então vamos completar esta tabelinha do equilíbrio. Qual é a concentração do hipoclorito? Aqui, ó, ele colocou aqui a concentração do hipoclorito para vocês, ó. 0,04. Eu vou escrever isso na forma de notação. 4 vezes 10 elevado a menos 2 molar. A concentração da água ela é sempre constante, eu não vou colocar nada. E no início ele não hidrolisou, então a quantidade de produto é zero, porque não existia. E quanto que vai hidrolisar desse 4 vezes 10 a menos 2? Eu não sei, eu não tenho esse dado. Então, se você não tem, é X. E isso vai formar na relação estequiométrica X de ácido hipocloroso e X de íon hidróxido.
não tinha nada no início, portanto aquilo que hidrolisou é aquilo que eu tenho no equilíbrio, X de ácido hipocloroso e X de OH-, e sobrou do hipoclorito no equilíbrio o que eu tinha colocado, que é 4 vezes 10 elevado a menos 2, menos aquilo que hidrolisou, que é X. Mas como a quantidade, a constante de hidrólise é um valor muito pequeno, da ordem de 10 elevado a menos 7, mesmo sem que eu saiba o valor do X, ele será aproximadamente igual a 4 vezes 10 elevado a menos 2 molar. São eletrólitos fracos, então o que ioniza é uma quantidade tão pequena, que praticamente o início menos o que hidrolisou é aproximadamente aquilo que eu tinha colocado no início. Então agora estamos já com condições de calcular a concentração do íon hidróxido, né? Constante do equilíbrio, que é a constante de hidrólise, é a concentração dos produtos. Os produtos aqui nós temos o ácido não ionizado, vezes a concentração de íons hidróxido, OH-, tudo isso dividido pela concentração do hipoclorito. E lembre-se que jamais eu coloco a concentração da água pelo fato da mesma ter ficado constante. Agora vamos substituir aqui os dados referentes ao equilíbrio químico. Essa tabela tem por finalidade determinarmos essa linha e substituir os dados na constante do equilíbrio. Temos aí a constante do equilíbrio, não tínhamos, mas eu calculei. Aqui está a constante de equilíbrio. Vale 2,5 vezes 10 elevado a menos 7. Quanto é a concentração do ácido e do íon OH- do equilíbrio? Não sei. X é o ácido, e X é o íon hidróxido. Então vai ser X vezes X. Vamos caprichar nessa letra aqui, hein? Você que está assistindo essa aula sempre merece o melhor. Aqui, X do ácido, X do íon hidróxido, dividido pelo íon hipoclorito, que eu já está aqui, que é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 2. Eu vou pegar esses termos e agora eu vou multiplicar tudo isso daqui, ó. Vou multiplicar a constante de hidrólise, né, pelo denominador dessa equação. Então aqui nós teremos que o x vezes x é x elevado ao quadrado, e nós temos que 4 vezes 2,5 é igual a 10 elevado a 1, né? E o 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 7 vai dar 10 elevado a menos 7 com mais 2 é igual a menos 9. Muito bem, excelente. Vamos terminar logo essa etapa aqui. E assim, esse x elevado ao quadrado, tirando esse quadrado e colocando uma raiz de índice 2 no segundo membro, fica a raiz quadrada de 10 elevado a menos 9 com mais 1 é menos 8. Aplicando a propriedade da raiz, a isso equivale a 10 elevado a menos 8 dividido por 2, e assim eu acabei de descobrir que o x, que é na verdade a concentração de íons hidróxido, vamos colocar aqui então x, que é igual à concentração de íons hidróxido, vale
10 elevado a menos 8 dividido por 2, que é igual a 10 elevado a menos 4 molar. E desta maneira, teremos que, se a concentração de íons OH- vale 10 elevado a menos 4, portanto, a solução tem um pOH igual a 4. Essa é a nossa resposta final, certo? Não. Ele pede o pH. Então, o terceiro e o último passo, agora que nós já temos disponível o pOH, fica muito fácil para finalizar cálculo do pH agora. O cálculo do pH será obtido através daquela relação que vocês já sabem, pH mais pOH é igual a 14 na temperatura na qual o experimento foi realizado, que é 25 graus Celsius. 25 graus Celsius. Muito bem, então vamos lá. Vamos agora encerrar o exercício. O pH mais o pOH, que é igual a 4, isso tem que ser igual a 14. Portanto, o nosso pH é igual a 14 menos 4. 14 menos 4 vai dar um pH igual a 10. Eis aqui, então, a resposta final desse exercício. Um exercício bem completo, né? Que envolve vários tópicos referentes, inclusive o principal tópico, que é a hidrólise salina. Tudo bem? Então, só fazendo uma breve recapitulação. Primeiramente, eu peguei aqui o nosso sal e descobri que ele é proveniente de uma base forte, de um ácido fraco. Portanto, a solução tem um caráter básico. E eu já fui preparado para encontrar uma solução com pH maior do que 7. De fato, isso é correto, deu 10. Mas o primeiro passo, antes de calcularmos a concentração de íons OH-, que posteriori seria calculado o pOH, eu tinha que calcular a constante de hidrólise para não ficarmos aqui com duas incógnitas. E a constante de hidrólise era dado pela expressão Kw sobre Ka, que eu acabei de demonstrar há poucos minutos atrás. Achei a constante de hidrólise, aí eu fiz a tabelinha do equilíbrio, concentração do início e a concentração dos produtos que se formaram na hidrólise eu não sabia, chamei de X. Fui realizar esse cálculo e calculei que o X, que na verdade é a concentração do íon hidróxido, vale 10 a menos 4 e dá pOH 4. E assim o exercício foi finalizado. Se o pOH é 4, o pH mais o pH é 14, então o pH vale 10. Então eu espero que essa aula tenha contribuído para que vocês tenham o entendimento do tópico cujo assunto é hidrólise salina. O meu muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima oportunidade.